Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Oficina da Vida. Meu nome é Ana Júlia, sou integrante do grupo de pesquisa e de extensão Projeto Cuidar da Universidade Federal de São Paulo, com o apoio do Ministério da Saúde, e eu vou passar a palavra para a nossa integrante do grupo de hoje, do nosso episódio de hoje, a Débora. Olá pessoal, meu nome é Débora, eu também faço parte do grupo de pesquisa e de extensão e hoje a gente tá com 2 convidados especiais, se vocês quiserem se apresentar também. Perfeito. Olá, tudo bem? Eu me chamo Luiz, eu tenho 24 anos, eu moro na região da Zona Sul de São Paulo, Campo Limpo. Atualmente eu trabalho como analista de tesouraria e estudo aí de forma espontânea sobre o autocuidado e como isso influencia nas nossas vidas. Oi pessoal, eu sou a Andréia, sou professora na Unifesp, sou enfermeira, atuo na área de enfermagem pediátrica pela Escola Paulista de Enfermagem. Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela presença de todos e no episódio de hoje nós iremos falar sobre um tema muito recorrente em nossa rotina, que é o relacionamento interpessoal. Então nós começamos com a seguinte pergunta. Luiz, o que você sabe, o que você entende, o que você entende sobre relacionamento interpessoal? Perfeito. Na verdade, é um tema bem delicado, né? Porque quando a gente entende sobre interpessoal, a gente tem que pensar em todo tipo de relação que nós temos, desde o trabalho até a amizade e até em questão de hoje nas redes sociais. Eu entendo o interpessoal como a maneira da gente se comunicar com outras pessoas e como isso afeta no ambiente onde a gente acaba vivenciando. Perfeito, Luiz. Ótima pontuação, ótima colocação. A sua resposta foi excelente. Acho que é uma ótima visão sobre o relacionamento interpessoal. Doutora Andréia, a senhora gostaria de pontuar algo sobre um olhar mais clínico, um olhar mais profissional sobre o que seria o relacionamento interpessoal? Acho que é importante, quando a gente for falar do relacionamento interpessoal, a gente retomar até um podcast anterior que a gente falou do autoconhecimento. Então, para a gente falar desse relacionamento interpessoal, a gente precisa falar desse relacionamento intrapessoal. Porque o meu relacionamento comigo, ele interfere nas minhas relações. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo compreender as minhas emoções, eu interajo melhor com o próximo, né? E acho importante aqui que a gente tá falando da nossa cartilha aí, né, dessa história em quadrinhos, falar que para os adolescentes, né, a questão do relacionamento interpessoal envolve, sobretudo, 2 contextos, né? O ambiente escolar e o ambiente familiar. Na escola, né, o adolescente, ele tá neste momento de vida construindo a sua identidade. E a identidade que ele tem dentro do grupo é fundamental, né? Então, ali, eu acho que é importante a gente ressaltar como são esses relacionamentos dentro da escola e dentro da família, onde a família também precisa compreender que o adolescente precisa desse espaço. Ali ele tá criando uma nova identidade, um novo grupo, onde ele tem essa semelhança, né? Mas ele precisa desse suporte em casa, então ele não pode se tornar invisível dentro de casa, o que muitas vezes acontece, né? E aí o relacionamento interpessoal dentro da família acaba ficando um pouco abalado. Então é isso que eu queria falar. Sim, exatamente. E na HQ Oficina da Vida, ela mostra que é exatamente isso. Conforme citado nos episódios anteriores, nós temos a HQ Oficina da Vida, que é patrocinada pelo Ministério da Saúde e pelo CNPq. Pessoal, deem uma olhadinha, é uma leitura super gostosa. E é exatamente isso, doutora Andréia, que a senhora comentou, a sua colocação está perfeita, não tem erros. Eu acho que ficou bem didático. Qualquer pessoa que nunca teve acesso a esse tema, ou que está tendo o primeiro acesso, consegue entender, porque foi bem didático, dá para entender bastante. A senhora colocou bem, ressaltou bem os principais pontos, inclusive dos adolescentes, que é o nosso principal ponto aqui do projeto, do podcast, da HQ Oficina da Vida. E é exatamente isso. Débora queria comentar. Bom, eu só queria reforçar, né, que essa fase da vida a gente tá num processo de entender como funciona o mundo e, acima de tudo, fora das relações familiares, né? Então é importante que a pessoa aprenda a iniciar conversas, outros tipos de relacionamento, não são com os amigos que normalmente vêm de uma escola menor, do fundamental, e aí vai para o ensino médio, que a escola normalmente é muito grande, as salas de aula são muito grandes, sempre formam os grupinhos, sempre tem os conflitos, o bullying, a questão de intrigas mesmo entre os grupos, entre salas. Então, esse é um momento que realmente
é importante as pessoas se conhecerem para ver o que está afetando elas e como elas se comportam em grupo mesmo, e como que é esse relacionamento, essas conversas. E precisa ter alguém que... Não só os professores, né? Porque a gente sabe que é uma situação que envolve a sociedade inteira. Eu acho que era isso. Exatamente. E Luiz, conforme a Débora citou que existem algumas dificuldades, você conseguiria nos citar exemplos de dificuldades de iniciar um relacionamento interpessoal, a manutenção de um relacionamento interpessoal, seja a timidez, seja a questão do bullying, qualquer dificuldade que você tenha de tomar um primeiro passo, de iniciativa, você poderia nos citar? Sim. Eu acho que foi um assunto bem abordado, né? Porque o relacionamento interpessoal, ele realmente começa dentro do nosso lar, e quando isso não é cativado ou desenvolvido dentro da adolescência, e aí quando nós temos já o adolescente integrado ao fundamental dentro da sua escola, isso causa vários problemas. E aí é onde nós precisamos voltar para dentro de nós mesmos, como a doutora acabou de falar. E aí é o momento de autoconhecimento, né? Que aí entra um outro assunto que eu acredito que vai ser nos próximos episódios. Mas para construir esse relacionamento interpessoal, a gente precisa se conhecer, entender os nossos limites. Entender que nós não precisamos determinar para uma outra pessoa isso é verdade, a nossa verdade é uma verdade para o outro. E de que a nossa verdade é perfeito para a gente, se cabe, e que nós podemos ouvir isso de uma outra pessoa sem ser uma forma agressiva. O bullying, e eu acredito que ele influencia bastante também dentro desse relacionamento, causando aí a timidez e a tomada de decisões. Muitas das vezes a gente fica retraído, fica com vergonha, não consegue se posicionar, e prejudica isso, seja num relacionamento amoroso, num relacionamento familiar, num relacionamento até dentro do ambiente de trabalho. E aí vai se tornando um nó que você não vai acaba não conseguindo desatar e trazendo outros problemas dentro do nosso cotidiano. Então, esse relacionamento interpessoal é muito importante, né? Eu acredito que eu acabei lendo o HQ, é muito legal a gente praticar isso. Não vou dizer que é um tema bem fácil, porque não é uma constância todo dia. E mesmo que se a gente lesse os maiores livros dos maiores professores ou pesquisadores que possam abordar esse tema, a gente ainda não conseguiria dizer que somos eficientes sobre esse assunto, né? Então, eu acredito que esses pontos que a doutora acabou de abordar sobre família e o que a Débora acabou de também dizer sobre o bullying, acaba prejudicando, sim, a gente em tomadas de decisões na nossa vida e trazendo outros problemas críticos como a timidez. Doutora Andréia, baseado nas dificuldades que o Luiz pontuou sobre o bullying, a escuta ativa, reconhecer os seus pontos fortes, se posicionar referente aos seus relacionamentos interpessoal, a senhora conseguiria nos abordar outras dificuldades que o jovem vem enfrentando na sociedade atual, pontuar como eles podem desenvolver a habilidade do relacionamento interpessoal, nomear os problemas, passar por cima dessas dificuldades? Acho que uma coisa que vale a pena a gente enaltecer aqui que você trouxe é a questão dos limites. Então, o que eu vejo muito quando a gente vai nas escolas, né, e tem essa interlocução aí, saúde e escola, para os adolescentes é muito difícil estabelecer limites. Eu vejo também que eles falam muito sobre amizades tóxicas, né? Eu fui tentar compreender um pouco disso da perspectiva deles, então, dessa relação interpessoal. E eu vejo que é você realmente ultrapassar e os seus próprios valores. Então, eu tenho os meus valores, né? O meu amigo tem outros valores e isso não é respeitado. E aí, quando não tem esse respeito, né? E eu não consigo colocar limites, isso muitas vezes acaba me causando sofrimento. Né? E o adolescente muitas vezes não consegue colocar esse limite. Acho que isso é uma questão que vale a pena trazer aqui. Do quanto é importante dentro dos relacionamentos interpessoais, para além da empatia, por exemplo, né, que é muito importante, a questão hoje em dia de estabelecer limites saudáveis, que a gente fala. Sim, exatamente isso. Para nós conseguirmos estabelecer um relacionamento interpessoal, primeiro nós temos que nos entender as nossas dificuldades, nomear elas e saber lidar com elas, porque não adianta nós criarmos um relacionamento interpessoal e esse relacionamento não ir pra frente, você não ter uma troca com uma pessoa, ou ser um relacionamento árduo, cansativo, cheio de cobranças ou não, independente do seu relacionamento. Vale ressaltar que relacionamento interpessoal não é somente relacionamento amoroso. A gente tem que abordar isso sim, porque podem ter
interpretações diferentes, interpretações distintas. Relacionamento interpessoal é qualquer tipo de relacionamento que você tenha com qualquer outra pessoa, seja no seu trabalho, no seu ambiente escolar, seja dentro de casa com seus familiares, e o relacionamento amoroso. Então, para iniciar um relacionamento interpessoal, você nomeando as dificuldades que você tem consigo e com o outro é importante para estabelecer o respeito, a empatia, ter o autoconhecimento de si. E é exatamente sobre isso que nós iremos falar agora, serão as ferramentas para desenvolver o relacionamento interpessoal. É exatamente isso. Bom, primeiro que a gente precisa, né, assim, acima de tudo, o que já foi muito comentado é se conhecer. Eu acho que a gente reconhecer o que é importante pra gente e quais são os valores é muito importante. Apesar desse choque de o grupo e o indivíduo, os valores do outro e os nossos, a parte de empatia, de ver o outro ponto de vista, essa parte de a gente poder verificar durante a nossa vida o que faz sentido pra gente, o que não faz. Impor esses limites que foram muito comentados aqui são ótimas dicas. E para além disso, né, a gente precisa ver o que impede a gente de estabelecer esses novos relacionamentos, né? É a timidez ou a falta de sentimento, assim, eu não sei, num sentido de eu tô com vergonha porque a outra pessoa é melhor, ou a outra pessoa se destaca mais, ou eu não me sinto pertencente àquele lugar, àquele grupo, dentro daquele espaço, porque a gente sabe as dificuldades que tem. Às vezes as pessoas vêm de níveis diferentes de escola, às vezes as pessoas têm vivências muito diferentes nos ambientes familiares e previamente com as outras amizades. Então, a gente conversar mais, escutar mais, é uma dica importante pra gente conseguir estabelecer novos relacionamentos, né? Então, a minha pergunta agora eu volto ao Luiz. Luiz, baseado em todas essas ferramentas que a Débora comentou, de se conhecer entre si é o passo ideal, você teria alguma estratégia que você tem para iniciar um novo relacionamento interpessoal ou para manter um relacionamento interpessoal, seja ele, eu inicio um relacionamento interpessoal puxando o assunto com a pessoa, ou eu faço um favor para ela, eu a agrado. Você tem alguma estratégia que você costuma usar para conseguir iniciar um relacionamento interpessoal ou conseguir consolidar ele? Antes de falar sobre as estratégias, eu queria trazer um ponto de que antes da gente criar essas estratégias, a gente precisa se entender. Então, a gente precisa entender aonde isso nos afeta. Eu, particularmente, sempre me questiono, né? Quando eu estou entrando ou conhecendo alguém, qual o propósito de eu estar me envolvendo com essa pessoa, né, de forma interpessoal. Então, eu vou trazer um contexto muito cotidiano que hoje nós vivemos bastante, nas redes sociais. Eu, quando inicio uma conversa, eu tento entender o quanto eu posso ser importante para aquela pessoa, o quanto eu posso efetivamente acabar trazendo um resultado para aquela pessoa sem que eu possa de forma interferir ou tornar isso uma verdade. Então, eu começo entendendo esse ponto, né, de ao campo, onde eu posso entrar. E após isso, eu vou trazendo coisas comuns. Então, eu vou buscando compatibilidades do dia a dia, ou enfim, rotina, trabalho, assuntos, séries que hoje em dia que a gente comenta bastante. E dentro disso, eu coloco os meus limites, que a gente acabou de falar, até onde eu posso ir. Então, dentro desses limites, olha, eu posso ajudar você até determinada parte, daqui eu já não consigo mais, porque também vai me fugir. E quando eu falo isso, eu me recordo de um vídeo que eu assisti, que fala, quando você tem que fazer algo para uma pessoa de forma que te prejudique, a resposta é não. Então, dentro dessa questão de relacionamento interpessoal, é isso. O porquê eu digo isso? Hoje nós vivemos numa sociedade onde tecnicamente a gente vive comparando a nossa vida aos demais. Então, se o meu amigo ele tem algo que eu preciso ou que eu gostaria de muito de ter, eu vou tecnicamente assimilar a minha vida dele. Essa parte de que o meu amigo tem, a gente acaba realizando a questão de comparação de vida. Então a gente quer muito se enquadrar dentro de uma vida de uma pessoa e acaba abrindo mão de quem nós somos.
Dentro disso, o porquê eu falo isso, né? Nesse vídeo diz exatamente sobre isso. Quando a gente tem que fazer algo que seja favorecido ao outro, abrindo mão de quem nós somos, a resposta é não. Então, eu preciso entender até onde são os meus limites dentro de uma relação interpessoal. E falar sobre esse tipo de relacionamento, as estratégias que a gente precisa usar acabam sendo diversificadas, porque a gente se perde durante o caminho e pensa, ai, tá, e agora? Eu tô aqui com meu amigo, mas isso aqui não é muito legal pra mim, ou eu não concordo com o que ele pensa. Não gosto de fazer a coisa que ele faz. O que eu preciso fazer? Então, eu acho que se comunicar de forma clara também é uma das estratégias que eu gosto de utilizar. E a forma clara que eu digo é não sendo de forma agressiva, né? Porque a gente às vezes fala, amigo, vamos sair pra conhecer um barzinho hoje em São Paulo, e você tá em outro ritmo e você fala, não quero porque isso não é bom pra mim mais e não sei o quê. A gente acaba tendo que forçar a nossa verdade para uma outra pessoa. Então, se comunicar de forma assertiva é uma das estratégias eficazes para isso. Então, eu utilizo bastante essa comunicação, os limites e entender o que eu posso oferecer na vida da outra pessoa. Caramba, Luiz, sua fala foi enriquecedora, cheia de contexto, você tem bastante vivência até, dá pra reparar que você sabe o que você tá falando, você sabe se posicionar, você sabe começar, interromper um relacionamento interpessoal quando aquilo não lhe faz bem. E doutora Andréia, a senhora gostaria de complementar a frase que o Luiz falou, porque ele trouxe tanta bagagem, né, da vida pessoal dele, ele trouxe algo tão enriquecedor, colocou em pauta sobre, a senhora gostaria também de complementar com frases que a senhora tem a dispor, que a senhora normalmente aconselha, diz no dia a dia, coisas assim? Pensando, muito legal o que você falou primeiro, e pensando em relacionamento interpessoal, a gente falou de estabelecer limites, né, tudo isso, mas é importante a gente também pensar nas manutenções, né, dos relacionamentos que a gente tem, porque parece que hoje os relacionamentos, eles são descartáveis em alguns momentos. Então, acho que uma coisa importante da gente falar é a responsabilidade afetiva, né, porque tudo aquilo que eu falo ou que eu faço para alguém vai causar um impacto. Então é importante sempre eu pensar no outro nesse sentido do que eu vou causar, até de não ser tão reativa, porque muitas vezes a gente é muito reativo, né? A questão da flexibilidade, da adaptabilidade também nas relações. Então, quando eu conheço alguém, numa amizade, num relacionamento amoroso que seja, ou dentro da nossa própria família, quando a gente vai se conhecendo mais, a gente vai, às vezes, se achando meio estranho, ou achando as pessoas da família meio estranhas, né? E a questão da flexibilidade, adaptabilidade, então, né? Entendendo que nem tudo vai ser do meu jeito, que eu preciso me adaptar a alguns contextos, né? E por fim, eu queria falar que funciona muito bem nos relacionamentos, né? Os elogios. Quem é que não gosta de ser elogiado, né? Então, quando a gente pensa em manutenção de relacionamentos saudáveis, a gente vê no outro o que ele tem de bom, o que ele fez por mim hoje de legal, né? O quanto ele me deixou em paz hoje. E elogiar isso, né? Então, que bom que hoje, né, deu tudo certo, gostei de tal coisa que você fez pra mim. E elogio e gratidão. Você acha que se a gente praticar tudo isso, as coisas vão fluir muito melhores nos nossos relacionamentos. Sim, é exatamente isso que a HQ Oficina da Vida ela pontua. Ela pontua que para se iniciar um relacionamento interpessoal, primeiro nós temos que olhar para dentro de si, reconhecer nossas dificuldades, nossos desafios, ter a empatia, ter a gentileza, ter a escutativa, conforme a doutora Andréia comentou, porque sem isso não dá para manter relacionamentos, não dá para manter uma conversa, não dá para manter um respeito. Então, pontuando isso, se reconhecendo, deixando a timidez de lado ou passando por cima da timidez, o bullying, reconhecendo as dificuldades que tem ao seu redor. Passando por tudo isso, nós conseguimos estabelecer um bom relacionamento interpessoal. Débora, queria dar alguma palavrinha? Bom, eu acho que é importante realmente a gente ressaltar que mais do que começar, a gente precisa realmente fortalecer essa manutenção, né? Até porque às vezes a gente descuida mais com quem a gente mais conhece, já que a gente tem mais intimidade, não é verdade? E às vezes a gente desliza nessa parte de comunicação não violenta com as pessoas que a gente mais gosta. Então, eu acho que essa dica é preciosa pra gente, né? Exatamente isso. Bom, eu acho que
Por enquanto é só essa parte. Relacionamento interpessoal nada mais que isso, né? Olhar pra dentro de si e como nós iremos reagir para com o outro. O quanto a resposta do outro irá me afetar. E o quanto me afetou e a partir disso, como que eu vou lidar com aquilo? Como que eu vou transmitir pro outro que a resposta que ele me deu ou a forma que ele se portou não foi o que eu gostaria? Exatamente isso. Então, o relacionamento interpessoal começa conosco, começa se olhando para dentro, começa se analisando e mudando aquilo que deve ser mudado, refletindo sobre aquilo que deve ser refletido, ou até mesmo nossas próprias características ser mantidas, porque não é porque o outro não aprova ou porque eu estou sendo taxada que eu tenho que mudar o que eu sou. Eu não preciso mudar o que eu sou, mas eu preciso respeitar o outro e ter empatia pelo outro. Doutora Andréia, quer dar um recadinho para o pessoal que está ouvindo? Nosso público-alvo adolescente, falar diretamente com eles, encarar eles nos olhos e falar, reage, algo assim. Eu quero falar do bullying antes, que a gente falou um pouco de bullying. E aí, para além do bullying nas escolas que a gente vê, não tem como a gente não abordar esse assunto quando a gente fala de relacionamento interpessoal, né? Porque é algo que causa muito sofrimento nos adolescentes. E aí, quando eu faço consulta com os adolescentes, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, a gente vê o quanto bullying repercute realmente na vida, né? Então, a ponto do adolescente fingir que tem dor de cabeça, ou realmente ter a dor de cabeça, né? Porque é psicossomático muitas vezes, o corpo reage, né? Ele adoece muitas vezes, tem dor de cabeça, dor de barriga e não vai pra escola. E isso é um mecanismo até de defesa, porque na escola ele vai sofrer bullying, né? E hoje você trouxe a questão da internet, que os relacionamentos interpessoais acontecem também pela internet, muitas vezes começam ali, né? E a gente não tem como deixar de falar do cyberbullying, né? Então, tanto do bullying que muitas vezes acontece entre um grupo da mesma sala, onde é muitas vezes exposto a algo, foi numa festa, viu alguém dançando, depois aquilo viraliza de um jeito que, né, acaba virando um bullying. Ou comentários que acontecem nas redes sociais, né, que denigrem a imagem de alguém, de um adolescente. E fotos que às vezes são enviadas de maneira privada para alguém que eu confio neste momento, que é minha amiga, e depois acontece algum conflito e aí aquela foto é exposta, né? E aí gera toda uma repercussão, onde a gente vê, infelizmente, casos até de tentativa de suicídio devido a essas questões que acabam vazando, né? Então a gente precisa pensar muito sobre a nossa responsabilidade, do quanto a gente também compartilha, né, de coisas a respeito do outro, do que a gente comenta em espaços abertos como a internet. E aí, meu recadinho final? Exatamente, o que eu tenho pra dizer sobre a fala da senhora aqui, assim, não basta não fazer bullying, tem que ser anti-bullying, tem que combater ele, não pode fazer. O coleguinha tá fazendo, repreende o colega. Você viu? Não compartilhe, não comente. Exatamente. Não faça piadinhas. Não adianta você só não praticar o bullying, você tem que ser anti-bullying. Não fazer, não comentar, não falar sobre, não compartilhar, não disseminar. E se verem fazendo, cortar. Puxar a orelha. Falar, por que você tá fazendo isso? Você acha legal? E se fosse com você? Pensa se fosse com você. Então é exatamente isso, doutora. Exatamente isso. O bullying é um ponto muito importante. Não é, Luiz? Sim, eu acho que além do bullying, a não prática é um ponto muito essencial, só que o acolhimento é mais essencial ainda, porque infelizmente a gente não consegue controlar tudo, né? Ainda mais dentro da rede social. O cyberbullying vem causando muitos grandes índices de suicídio dentro da internet, mas como a gente acolhe as pessoas que sofrem isso, né? Infelizmente eu passei por essas questões de bullying na minha adolescência. Graças a Deus eu tive pessoas que me apoiaram, que me incentivaram a sair dessa bolha e entender que eu era muito mais do que uma taxação, do que um rótulo, né? E a gente acolher essas pessoas que sofrem isso é essencial. E dentro do acolhimento é entender, né, a empatia de que, e se fosse comigo? Nós temos que entender que a diversidade é o ponto mais bonito da sociedade, né? Porque imagina, todo mundo fosse igual. Seria um tédio, né? A gente não conseguiria se relacionar. Porque eu acredito que eu, sendo sincero... Pra que ter um relacionamento interpessoal se você é igual a mim?
Exatamente. Então, acho que essa prática do acolhimento também é muito importante. E aí, como vocês dizem, o não bullying. Não, isso não é legal. Ah, mas é uma piada pra poder descontrair. Não, a piada não tem que ser pra descontrair. Uma piada não precisa ser sobre o meu cabelo, sobre o meu peso, sobre a minha estética. Enfim, eu posso fazer parte de uma comunidade ou de um grupo de pessoas sem independente da discriminação. E os adolescentes hoje entender que é legal ser adolescente, eu posso viver uma vida feliz, alegre, sem precisar desmerecer o outro, para que eu possa caber no mundo de uma outra pessoa. Sim, perfeita colocação. E é exatamente isso sobre o que nós tratamos no episódio de hoje. Reconhecer isso, podar, cortar, impedir. A não prática também é fundamental, o acolhimento é fundamental. Para que tudo isso, lá na frente, nós temos um relacionamento interpessoal saudável, com empatia, com respeito com o próximo. Porque sem isso, seria um relacionamento tóxico, né? Na sociedade atual, seria um relacionamento tóxico. Eu não te respeito, você não me respeita. Eu passo do meu limite, você passa do meu, eu não pontuo o que me incomoda, você não pontua o que te incomoda. E a partir disso, que relacionamento interpessoal saudável que nós teremos. Então é isso, pessoal. Vou pedir o recado final agora dos nossos convidados. Vou começar com a doutora. Doutora, gostaria de pontuar algo? Sim, gostaria primeiro de agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês são incríveis. Eu gosto bastante do pensamento estoico, que ele fala pra gente focar nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre o outro, né? Então, para além da empatia, da comunicação assertiva, né? De tudo de positivo que tem, que a gente precisa construir nessas relações, a gente precisa sempre focar na gente. Porque eu não tenho realmente domínio sobre o outro, né? E o que o outro muitas vezes fala sobre a gente, ele tá falando sobre ele. E acho que isso ajuda bastante a evitar conflitos, porque parece que a gente vive hoje num conflito eterno dentro das relações interpessoais, né? Então, o meu recado final vai pra gente sempre focar nos nossos pensamentos, nas nossas ações, né? E entender que muitas vezes a reação do outro não é com a gente, né? Na verdade, diz muito mais sobre ele do que sobre com quem ele está falando. Acho que quando a gente encara dessa forma, a gente consegue minimizar muitos conflitos dentro das relações interpessoais. É isso. Obrigada. Ótimo ponto. Luiz? Um recado que eu gostaria de dar gente, frequentem terapia. É muito bom, muito importante. Hoje eu faço parte de terapia e isso me ajudou muito durante toda a minha jornada de vida. A gente consegue perceber o quanto a vida se torna mais feliz, o quanto a gente se entender acaba sendo necessário para ter um bom relacionamento interpessoal. E aí, seja qualquer relacionamento, seja até dentro de casa, a gente consegue entender os nossos limites, respeitar os nossos limites. E como a doutora acabou de falar, a gente consegue também entender que tudo bem a gente não suprir aquela expectativa do outro, tudo bem a gente ser desse jeito que a gente gosta de ser. Então, meu recado é esse. A terapia, ela salva vidas, ajuda muito. Exatamente isso. Esse é um recado para você ficar pensando depois. Débora? Bom, eu acho que o importante é a gente ter essa autocompaixão também, né? A gente não é perfeito, a gente vai errar várias vezes e com as pessoas que a gente ama e às vezes com aquela pessoa que a gente também odeia. E aí a gente fica, poxa, será que eu podia fazer diferente? E a gente reconhecer isso e falar, poxa, eu errei, mas calma. Não sou a pior pessoa do mundo, respira. E aí tentar reconstruir e de uma forma um pouco mais amorosa com a gente. Porque a gente normalmente é duro com nós mesmos, né? Então eu acho que esse recadinho. Respirem, de verdade, pensem com carinho, se abracem e depois resolve o problema. Então é isso, pessoal. Respirem. E pensem sobre si e pensem sobre o outro também. Começa com a empatia, começa olhando pra dentro de si e façam manutenção do relacionamento que vocês têm com as pessoas. Olhem pra elas, manda um bom dia, fala, oi, tudo bem? Como anda a vida? Aquela amizade que você não fala sempre, um primo distante. É importante manter as pessoas perto, mas as pessoas que nos querem bem. E
E aquelas que também não querem, desejo o bem pra elas também. É assim que se faz a manutenção, se inicia, se prolonga o relacionamento com as pessoas. Foi esse o episódio de hoje. Tchau, pessoal!